Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Seguinte, o Lucas Tomás, meu compatriota lá da UFG, ele perguntou alguns tópicos sobre produtividade de tratores. Eu preparei aqui alguns tópicos bem rapidinho mesmo, conteúdo bem Nutella, mas assim, são tópicos que eu acho que têm relação direta com a produtividade de tratores durante a operação, ou operação para geração de material, ou seja, infraestrutura de mina também. Então vamos lá. A grosso modo aqui, a produtividade dos tratores ela é dependente da lâmina, né, que você tem nos seus tratores, da dosabilidade do material, do padrão operacional, da estratégia operacional e da confiabilidade mecânica. Isso assim, grosso modo, né? Então, falando sobre cada um desses aqui, lâmina. Por que a lâmina do trator é importante? Porque a lâmina é quem faz o trabalho, né? Ela que vai empurrar o material do ponto A para o ponto B. E nessa lâmina, o que é importante nela? O volume, né? Uma das principais características da lâmina é o volume que ela transporta. Por exemplo, a lâmina semi-U, semi-universal, que é essa lâmina da direita, do trator da direita, que é uma lâmina mais plana, ela consegue transportar, isso aqui é para um D11, tá pessoal? Ela consegue transportar 27 metros cúbicos de material, enquanto que a lâmina U universal, que é essa lâmina do lado esquerdo, ela consegue transportar 34,4 metros cúbicos de material. Então, só que lembre-se que o trator tem uma capacidade de força, né, que ela consegue empurrar material. Então, o volume ele vai depender também da densidade do material. Se o seu material tem uma densidade solta, né, tem que ser densidade solta, empolada, se você estiver trabalhando com material solto. Né? Se ela tiver uma densidade de 1,65, nesse caso aqui do D11, você pode usar uma lâmina U, né, e uma lâmina de 34 metros cúbicos, versus uma lâmina semi-universal que é de 27. Por que isso aqui é importante? Porque muita gente participa do processo de compra de tratores e não se atenta à lâmina do trator. Se você comprar um trator e não pedir especificação para eles direito, pelo menos assim, o que eu conheço no Brasil, por exemplo, eles vão te mandar um trator com lâmina semi-universal, porque vai ser uma lâmina que vai atender tanto operações mais complicadas, né, material mais duro, mais pesado, quanto materiais mais leves. Né? O problema é que se a sua mina, se a sua operação, o seu material é leve, você vai estar usando uma lâmina com baixa capacidade volumétrica e perdendo com isso produtividade. Então, assim, só nesse caso aqui, ó, se a gente trocar um trator, ou trocar a lâmina, né, do trator de semi-U para universal, você já vai ganhar 26% a mais de produtividade somente trocando a lâmina. Na mina que eu trabalhava no Brasil, a gente migrou da lâmina semi-U para a lâmina universal depois de fazer estudos de densidade do material, densidade solta. Lá a gente viu que a nossa densidade solta era variável de 1,5 a 1,8. E aí a gente migrou todos os tratores, os novos tratores que a gente foi comprando, né, para a lâmina semi-universal, ganhando assim muita produtividade. Principalmente em operações que você tem que transportar muito material. Exemplo, limpeza de perfuração, geração de material para carregadeiras e por aí vai. Nesse ponto aqui, consultem seu dealer. Né, quando vocês forem trocar de trator, e consultem o dealer para saber se a densidade do seu material e o seu tipo de operação comportam uma lâmina maior. Beleza? A segunda é dosabilidade. Eu sei aí que é um neolinguismo, não sei se é assim que fala, estou tentando lembrar. Mas enfim, muita gente fala nesse termo e assim, não vou nem falar, vou só mostrar um vídeo. Isso aí é a dosabilidade ou a falta da dosabilidade, que pulou meu vídeo. Então, isso aqui basicamente é o seguinte: vocês vão querer usar o trator para empurrar material ou para desmontar material? E se for para desmontar material, esse trator ele tem que trabalhar numa condição não tão agressiva, né? Essa condição aí, com certeza, é terrível para o trator, terrível para a produtividade. É bom só para quem vende aí os GT, né? Que é a parte perfurante aí do escarificador. Ah, por que a dosabilidade é importante? Porque se você estiver trabalhando num material muito resistente e o trator tiver que gerar material, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que escarificar uma série de vezes antes, né? Escarificar estilo mesh, né? Meio em ângulo para um lado, depois em ângulo para o outro, para depois ele gerar material. Isso é extremamente demorado. Padrão operacional agora.
No padrão operacional, a gente pode dividir entre eficiência no corte, transporte e despejo, porque geralmente quando o trator está gerando material para algumas máquinas de carregamento, ele tem que cortar o material, tem que transportar e tem que despejar. Tudo isso existem padrões operacionais para o corte, transporte e despejo. A Caterpillar no Brasil, ó, na verdade, é só Trek, né? Tem cursos focados nessas operações unitárias do trator. Então, assim, é importante sempre dar uma checada se os operadores e se a mina em geral está seguindo o melhor padrão produtivo para a máquina. Constância, né? Essa é uma coisa importante em todas as operações unitárias da mina e na vida também, né? Com certeza pessoas ou processos que têm mais constância têm mais sucesso a longo prazo. Então não adianta nada você trabalhar bem as 2 primeiras horas do turno, mas aí nas 2 horas finais do turno você já começa a perder produtividade, parar bastante para outros motivos. Então, assim, constância na operação é muito importante. Foco no que realmente interessa. E isso aqui é uma coisa importante na mineração. A gente tem que lembrar o que a gente está fazendo, o que os operadores têm que fazer, por que eles têm que fazer, né? Principalmente o porquê. Porque, assim, o trator tem que gerar material para carregadeira, suponhamos que seja isso. E aí, durante a geração de material, ele para, vai fazer uma leira na infraestrutura, volta, dá um acabamento de talude, faz um estacionamento longe, onde outra máquina poderia fazer. Então, assim, esse trator que é um trator de grande porte, né? A maioria das vezes ele está fazendo outras coisas que não são a atividade fim dele, né? Então, assim, a pessoal, a supervisão, os técnicos e os engenheiros, eles têm que ficar atentos para ver se eles não estão desviando o foco da operação deles. Evitar operações desnecessárias. Isso aqui entra conceitos matemáticos, físicos, né, e de bom senso. Por exemplo, suponha que você tem que retaludar, né, uma pilha aí para acabamento, fechamento de pilha. E aí, o trator ele pode muito bem descer de frente e voltar de ré, né? Até um ângulo de 30 graus, mais ou menos, ainda mais se o trator for pequeno. Muitas vezes, por algum motivo do passado, o pessoal muda o procedimento. Ele vai descer de frente, vai subir de frente novamente, porque tal dia, em 1990, o operador foi voltar de ré, e ele saiu do trilho dele, né, do trecho dele, e quase tombou o trator. Assim, né? São decisões que são tomadas, mas você tem que rever se as suas decisões elas fazem sentido para o contexto atual e fazem sentido físico, né? Assim, por que você vai mudar uma operação que é mais produtiva para menos improdutiva se ah, o conceito, né? Essa mudança foi feita por algum outro motivo, né? Eu não sei, falha operacional ou naquele dia o operador estava fadigado. Assim, resumindo isso aqui, vocês têm que sempre olhar se a sua operação, as suas máquinas estão fazendo o que é necessário fazer e do jeito certo. Se não estiver fazendo do jeito mais produtivo, por que que não está fazendo do jeito mais produtivo, né? É uma questão de bom senso operacional, digamos. Delta C dos operadores. Delta C é um padrão meio americano que chama Delta Crew, né? Diferença entre turmas, que é basicamente você medir os KPIs dos operadores. Então, como na mineração a gente tem medição de KPIs de operadores de shovel, de operadores de perfuratriz, de operadores de caminhão, um pouco mais difícil, mas tem também, tem como fazer. Os operadores de trator também tem que ter essa medição dos KPIs deles, sabe? Quantas toneladas por hora eles produzem. Vou dar aqui um exemplo de... Tá, isso aqui eu vou falar no final, sobre a medição dos KPIs dos operadores de trator. Esse aqui é sobre a eficiência no corte, transporte e despejo. Então, esse aqui seria uma eficiência no corte. Esse aqui já é um lado mais físico da coisa. Então, assim, muitas vezes, quando vocês estão vendo o trator gerar material, ele tem que estar trabalhando angulado, ele tem que estar a favor da gravidade, né? Então, assim, geralmente o pessoal trabalha aí entre 20% e 25% de inclinação nos tratores, para poder gerar material. Por quê? Um trator desse ele tem 100 toneladas, né? Se for um D11, aí são 110 toneladas. E aí, quando você pega aqui na decomposição de forças, você vê o seguinte: você imagina esse trator fazendo uma força muito grande para cortar e empurrar o material. Se ele estiver inclinado, se a inclinação estiver ajudando ele, né, se a decomposição aqui da força-peso dele estiver inclinando ele para frente, a gravidade vai ajudar também no transporte do material, né, no corte e transporte do material. Basta vocês olharem aqui, ó, que a decomposição aqui da força PX ela vai depender do seno, né? Então, se você olhar aqui no tabelinha de senos, ó, seno de 1 grau, né? Se ele tiver com 1 grau de inclinação aqui, ele vai estar com seno de 0,01. Mas olha se ele estiver trabalhando com 29 graus de inclinação em relação ao normal. O seno já foi para 0,48, ou seja, aqui ó, ele saiu de 0 toneladas, né? Suponhamos que a força-peso dele está aqui, normal, aliás, está aqui, perpendicular ao plano horizontal.
Imagina que ele saiu de quase zero aqui de ganho devido à força-peso do trator, e aqui ó, ele já está com 0,48, ou seja, só de sair de 1 grau para 29 graus de trabalho inclinado, ele já ganhou aí 50 toneladas, né, que é o peso do trator, é 110 toneladas, ele ganhou aí umas 50 toneladas a mais de força para poder empurrar esse material. Basta vocês olharem aqui, qual estilo de operação você acha que vai ser mais fácil do trator empurrar o material? Aqui que ele tem que, além dele levar o material, ele tem que levar a força-peso dele, né? Ou seja, o motor, ele tem que ser capaz de empurrar tanto o material quanto a força-peso do trator, ou aqui, né, que a gravidade está ajudando a cortar o material. Isso aqui é muito importante, tá? Muitas vezes na operação a gente está trabalhando com um trator muito nivelado, ele está cortando lá atrás, está transportando lá na frente. Isso aqui é extremamente ruim para a produtividade de tratores. Isso aqui é um dos pontos principais sobre a produtividade de tratores que geram material para as máquinas de carga. Tá, aqui então falando agora sobre o padrão operacional, que é a medição dos KPIs dos operadores. Esse aqui é um print de um relatório que Vinícius, meu ex-estagiário em Paracatu, me mandou lá pelo ano de 2018, por aí. Lá a gente tem um sistema de medição de produtividade de tratores. A gente começou bem arcaico, né, usando macro, usando umas estratégias de GPS, e agora o pessoal lá está usando, eles já estão usando produtividade baseada no Terrain, né, que o Terrain já é um pouco bem mais sofisticado, mas aqui só para vocês verem, né. Aqui, ó, exemplo, esse trator aqui, ó, exemplo, trator 505, no depósito estéreo, 750, planta 2, né? Aqui, ó, a produtividade média horária dele, tá vendo, ó? Na hora 10 aqui da manhã ele recebeu 2.600 toneladas de material, na hora 11, 2.800, teve um pico aqui de 4.000 toneladas por hora de material. Lembrando que nessa mina no Brasil o pessoal opera com o procedimento de basculamento em ponta de aterro, ou seja, um trator consegue aí receber 5.000 toneladas por hora tranquilamente, se for um D11, até 8.000. A gente já teve um caso lá de o operador conseguir receber 8.000 toneladas por hora na pilha de estéreo, porque é ponta de aterro, né, um D11, material bom, rochoso. E é importante vocês verem também, se vocês forem fazer esses KPIs de produtividade por trator, a fila, tá? Porque assim, a fila de basculamento é uma coisa que tem que ser muito próxima a zero, sabe? É um tempo perdido muito inútil, digamos. Então, assim, vocês têm que ver também se não tem muita fila de basculamento, né? Aqui a gente vê, a gente teve aqui às 5 horas da tarde um pico de 0,3 minutos por ciclo de fila, não é muito, mas assim, tem que manter a atenção. Como é 5 horas, é quase mudança de turno lá, né? Turno de 12 horas, o pessoal troca o turno às 18, então pode ser alguma parada para turno já, alguma coisa. Mas assim, a gente vê que não está muito ruim de fila de basculamento não, tá? Mas essa fila de basculamento tem que ser, assim, próximo a zero, né? Na verdade, a fila de basculamento a gente nem planeja esse tempo no planejamento de lavra, porque realmente a gente trabalha buscando a fila zero de basculamento nos tratores. Por que é importante ver fila e produtividade? Porque se você olhar só produtividade, você vai colocar poucos tratores, muitos caminhões, e aí você vai ver sua produtividade subir, só que assim, para a empresa vai ser ruim, porque seus caminhões vão começar a ficar em fila. Então sempre é bom buscar o balanço entre produtividade e fila. Tá? Isso tanto para tratores quanto para shovels também, então, máquinas de carga. Tá, estratégia operacional. Aqui entra muito o papel dos engenheiros, supervisores técnicos e operadores. Aqui a gente tem um gráfico aqui de produtividade, né, de tratores esperado. Né, se for um trator, por exemplo, vamos pegar aqui um D11. D11T aqui, que é o B. Se ele estiver trabalhando, empurrando material aí até 15 metros, por exemplo, ele corta e empurra o material no máximo 15 metros, ele vai produzir aí 4.600 cubic... O que é isso, hein? Ah, não sei qual que é essa medida aqui. Metros cúbicos, vamos falar em metros cúbicos aqui. Toneladas... Deve ser metros cúbicos por hora. Tá aparecendo. 3.300 metros cúbicos de material por hora. Faz sentido? Faz sentido. Então, assim, é uma produtividade boa, alta. Se você for caindo, né, se você for aumentando a distância aqui ó, em metros, por exemplo, se você passar aqui agora para 30 metros, né, eu saí de 15, fui para 30. Veja a produtividade dele, né? Ele estava lá em 3.600 metros cúbicos por hora, e aí ele caiu aqui para 2.100, né? Então, assim, muita gente usa o trator para corte, transporte e despejo, né? Que é o que ele faz aí gerando material ou recebendo material meio que só transporte e despejo. Mas, assim, a distância é muito importante. Por que a estratégia operacional aqui ela é importante? Porque imagine você tem que fazer uma área de limpeza. Então, o trator tem que tirar o material da área A e levar para a área B. Se a área B for muito distante, é melhor a estratégia ser diferente. Você cortar de A, colocar no meio do caminho, fazer um monte de material no meio do caminho, né?
e aí depois vem uma carregadeira com caminhões e carrega esse material e leva embora. E isso aí entra muito cálculos de produtividade por distância, e aí entra muito papel dos engenheiros para poder saber qual que é o melhor. E se é o trator cortar, transportar e despejar, ou se é melhor você fazer isso no meio do caminho e depois vir uma carregadeira e um caminhão e levar esse material embora. E eu estou falando isso para limpeza de perfuração, tá, pessoal? Confiabilidade mecânica, isso é importante porque, assim, se você tiver um trator que quebra toda hora, um trator muito velho, o que vai acontecer? Você vai perder muita produtividade, muita produção, né? Porque, assim, ele vai trabalhar 2 horas, vai aquecer, vai ter que parar. E aqui entra, vou falar rápido nesse tópico aqui, mas, assim, um custo horário de um D11, por exemplo, está em torno de $200, né? Nos meus últimos estudos aí no Brasil. A vida útil de um trator no Brasil em torno de 60 mil horas, né? Tem minas que levam até 80 mil horas, só que você começa a gastar bastante com reforma, né, de componentes. Só para a gente saber o preço de um D11, estava em torno de $3 milhões. Esses dados são antigos, tem uns 4 anos esses dados. O D11 agora é novo, né? O D11 Full. Ele deve estar mais caro, deve estar quase uns $3,5 milhões. Isso FOB Estados Unidos, tá? No Brasil, a gente tem um problema também grande, que é a falta de lowboy. Lowboy são aquelas pranchas gigantes que transportam máquinas mais pesadas. Então, como poucas minas ainda têm o lowboy, o trator ele fica deslocando muito. Então, entra muita estratégia dos engenheiros também, tá? Para poder tentar evitar um pouco o deslocamento de tratores. E entra também a confiabilidade mecânica, porque se o trator quebra toda hora e ele está numa operação crítica, você vai ter que deslocar o trator de outra parte para poder voltar para essa operação crítica. E se os tratores tiverem uma boa confiabilidade mecânica, eles vão quebrar menos e você vai ter menos deslocamento de tratores, porque, né, você nas operações críticas você sempre vai ter o mesmo trator operando. Então, assim, evita até o deslocamento em excesso. E o problema do lowboy é que você não tem um lowboy e aí o trator fica deslocando na mina, né, gastando os componentes, roletes, esteiras, só para deslocar, né, de um lugar para o outro. Um deslocamento que não é rápido. A velocidade da média aí vai ser uns 5 km por hora com terceira marcha. Beleza, pessoal? Considerações finais, foco na segurança operacional. Aqui é um link da MSHA, né, daqui, sobre os reportes de fatalidade. Infelizmente, acho que o ano passado a gente teve 2 fatalidades envolvendo tratores de esteira em mineração aqui nos Estados Unidos. Isso é terrível. Vocês têm que focar muito a segurança operacional dos tratores, porque são acidentes horríveis, tá? Acidente com trator é um dos piores acidentes da mineração. E, por último, não é normal o trator ficar empurrando material em áreas detonadas para a máquina de carga, né? Se você tem uma máquina de carga aí e você detonou o material, então o trator sempre tendo que gerar material para essa máquina de carga, não é normal, tá? Dá uma olhada no seu desmonte de rochas, porque não é uma condição comum. Beleza, pessoal? Acho que demorou até demais o vídeo e é isso aí, tá? Tamo junto. Se precisar de alguma coisa, manda inbox. Valeu, obrigado. Bom final de semana para todo mundo. Com Deus. Fiquem com Deus.